Graça e paz, amados. Deus abençoe cada um de vocês. Mais um dia que estamos aqui juntos, cultuando o nosso Deus. E nessa manhã ainda, porque eu não almocei ainda, agora são 12:07, dia 13 de novembro de 2022. Estamos aqui, na presença do Senhor Jesus para trazer uma palavra para vocês, irmão, que Deus colocou no meu coração. Eu estou desde manhã em espírito e verdade para trazer essa palavra para vocês, estudando. Eu estudei, tá aqui meu caderninho com o ensinamento, com o que eu estudei para poder trazer essa palavra para vocês. Estudei bastante, por isso demorou para mim começar a gravar o vídeo. Peço a colaboração de vocês. Esse é o terceiro vídeo que vai sair no canal. É o segundo vídeo sobre pregação. Queria que os irmãos pudessem estar compartilhando, curtindo, seguindo a página, botando o sininho ali para toda vez que sair o vídeo vocês tiverem a notificação que saiu algo novo. Queria pedir a colaboração de vocês, caso eu vir errar alguma coisa, porque eu ainda sou nova nisso. Esse projeto é novo, eu ainda comecei esse ano, essas semanas. Então, é o que Deus tem colocado no meu coração. Através da minha vida, eu creio que Deus vai revelar muitas coisas para vocês ainda. Eu creio que Deus vai poder me usar. Através da minha vida, eu peço pela misericórdia de Deus que Deus venha abrandar na vida de cada um que estiver vendo esse live, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que Deus vai, a partir de hoje, Deus vai brandar na sua casa, Deus vai restaurar aquilo que está quebrado, Deus vai constituir aquilo que está nos teus sonhos, amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês, queria entrar em um ensinamento com vocês aqui neste momento. Creio que Deus vai falar com os irmãos, creio que vai ter irmãos transformados através dessa palavra, creio que vai ter corações abertos para receber. E eu agradeço, peço que fiquem até o fim vendo o vídeo. É uma palavra muito, muito interessante, ao meu ver. Eu nunca tinha visto com esses olhos, mas agora eu vou conversar com você sobre isso. Amém, irmãos? A palavra vai ficar em Marcos 2:13. Marcos 2:13. Aquele que achou, diga amém. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou ler para vocês. Então tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse: segue-me. Então se levantou-se e o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, que este mesmo homem, ele aparece 3 vezes na Bíblia, em 3 passagens iguais, só que relatadas por pessoas diferentes. Porque eu escolhi Marcos? Escolhi Marcos porque nada melhor saber de uma pessoa do que perguntando para alguém próximo dele, alguém que tem convivência com ele, alguém que conhece ele pessoalmente. Geralmente, como a gente quer saber se uma pessoa
é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, se aquela pessoa serve para o meio de trabalho. Geralmente você que é empresário e que faz contratações, você pergunta para alguém que conhece ou para alguém que já contratou essa pessoa para ver se ela é uma pessoa apta a trabalhar na tua empresa. Você não vai simplesmente optar por dar uma chance para ela de cabeça do nada. Você vai querer referências daquela pessoa. Por isso mesmo você pede um currículo, porque através daquele currículo você vai olhar aonde aquela pessoa já trabalhou. Então eu escolhi Marcos, mas essa mesma passagem vai aparecer em Mateus, tá? Vai aparecer em Mateus 9:9. E vai aparecer também em Lucas. E eu já vou mostrar para vocês agora. Lucas 5:27 também vai aparecer. Amém, amados? 5:27. E eu vou ler para vocês Marcos, porque foi o que eu escolhi. Primeira coisa que eu quero puxar nesse assunto sobre Levi é quem é Levi. Levi seria quem? Quem seria Levi? Na passagem bíblica, Levi era Mateus. Mateus era um publicano. Então, em Mateus vai dizer, Mateus 9:9 vai dizer o chamado de Mateus. E já em Lucas 5:27 vai dizer o chamado do publicano Levi. Amém? Então Mateus é um publicano. E para você saber o que é um publicano, eu pesquisei para ter sabedoria no que eu ia estar falando para vocês. Primeira coisa que eu digo para vocês, Mateus, ele era um publicano. Um publicano era um coletor de impostos. Ele era aquele que cobrava impostos do povo. Ele batia de porta em porta. Ele ficava num local cobrando impostos das pessoas. As pessoas tinham que dar uma porcentagem do seu trabalho. E muitas pessoas não gostavam dos publicanos porque acreditavam que eles eram injustos, eles eram desonestos com o povo. E eu creio que realmente, assim como tem muitas profissões, até poderia ser que muitos publicanos fossem desonestos. Mas o que eu quero falar para vocês é que Jesus, ele escolhe aquele que a gente menos espera para usar na sua obra, irmãos. O que eu tenho para falar para vocês aqui é uma coisa linda que eu achei nessa palavra. Primeira coisa é que esse homem, ele, aos olhos de muitos, ele não era bem visto, não era querido. Muitos odiavam ele. Não sei se algum gostava, porque só o que eu entendo aqui é que eles não eram bem quistos. Todos eles sofreram muito por todo mundo já olhar eles com maus olhos, porque eles tinham que dar, as pessoas já não ganhavam bem, já não viviam uma situação boa, mas elas ainda tinham que dar o que elas não tinham para eles. E muitos não entendiam aquilo ali. Eram impostos que tinham que ser pagos, as pessoas trabalhavam e não achavam justo, né? Aquela porcentagem, muitos cobravam até mais. Mas Mateus estava lá sentado na alfândega. E eu pesquisei sobre este lugar. Este lugar, a alfândega, é uma parte da cidade, um lugar público onde se cobravam os direitos de entrada e saída. Então esse publicano, ele cobrava para a pessoa poder entrar, porque geralmente quem vinha de fora
eu entendo assim, né, no meu entendimento, que eu não fui muito a fundo, mas no meu entendimento aqui eu entendo que dentro da cidade é onde tinha os mercados, é onde tinha as coisas. Vamos vir aqui pro nosso entendimento aqui. Aqui é um bairro, tem o bairro e o centro da cidade. No centro da cidade, nos lugares mais populosos da cidade, as pessoas ali, o governo bota banco, coloca lojinha de roupa, coloca o fruteirão barato, o 99 barato, coloca aonde a distribuidora de plástico pro Natal. E daí a gente mora no bairro, a gente tem que pegar uma condução para ir até este lugar para poder ir no banco. Tem o dia que a gente, dia 5, o dia que a gente recebe, e a gente pega esse dia 5 e a gente vai lá no centro da cidade e a gente vai no banco, a gente tira dinheiro, a gente compra, faz a mercadoria, a gente compra as coisas mais baratas, a gente passa nas coisinhas e tal. E eu entendo que a entrada da cidade, para entrar na cidade, era isso também. As pessoas iam ali procurando algumas coisas que não tinham no seu bairro, alguma fruta que não tinha lá na sua cidade, elas iam lá, entravam naquela cidade ali e tal, porque aquela cidade era mais populosa, tinha as coisas mais, como é que eu vou dizer pra vocês, as coisas menos vistas em outros lugares, as pessoas iam lá. Então, esse publicano Mateus, ele ficava na entrada da cidade ali cobrando, porque para entrar, o governo cobrava para te entrar ali dentro. Tu tinha que dar, por exemplo, R$1 para entrar, né? Não é isso, mas tinha que pagar R$1 para entrar. E ele ficava cobrando. E as pessoas já entravam ali com ódio dele, porque ele tinha que cobrar. Era obrigação dele, porque ele era contratado, né, pelo governo para fazer aquela cobrança, mas as pessoas não gostavam dele, que nem o postinho. Quando o postinho demora, o postinho tá lotado, a pessoa é contratada, o enfermeiro é contratado, e aquele atendimento demora, e daí não dá muito, a gente começa a brigar com o enfermeiro, porque esse é hospital, porque tu é irresponsável, porque cadê? Mas ele foi só um contratado. Quem tem responsabilidade de botar mais leito é a prefeitura. Mas a prefeitura, ela gasta com outras coisas e não gasta muito com a medicina. Então aquele publicano estava ali cansado, ele já estava ali cansado de ser julgado por uma coisa que ele não tem culpa, que ele estava sustentando a sua família, ele devia ter família, ele devia também ter os afazeres dele, ele devia também pagar impostos, não sei. Porque talvez naquele tempo eles não pensavam assim, não é porque ele trabalha pra mim que ele não vai pagar também, entendeu? Mas muitas pessoas não olhavam, achavam que ele era o culpado daquilo ali. Então o problema sempre, quem chegava e dizia, eu não vou pagar, ele que escutava. É que nem tu fica na portaria de uma igreja, quando tu fica na portaria da igreja, tudo de bom e de ruim passa por ti primeiro. As reclamações vão passar por ti, as brigas vão passar por ti, tudo vai passar por ti, tanto bom, tanto ruim. E ele ficava naquela posição. E o que eu entendo é o amor de Jesus na vida daquele homem, porque Jesus já sabia quem ele era e Jesus conhecia o coração dele. Jesus era o único que tinha o discernimento para olhar para ele pelo coração dele e não pelo que ele fazia, porque é o que Jesus faz conosco. Jesus não olha para nós pelo que nós fazemos, nem pelos que nós somos, mas sim pelo nosso coração. E Deus, ele sabe do nosso coração, Deus sabe o que nós passamos, o que nós ouvimos, Deus sabe a nossa posição, mas é Deus que nos escolhe. E quando Jesus ia passando, ele ia indo ao mar, a palavra diz que ele ia indo para outro lugar, ele estava passando adiante dali, ele estava passando. Em outra palavra, aqui em Mateus diz que ele ia passando, mas aqui em Marcos diz que ele estava indo ao mar, ele estava saindo para o mar. Então ele estava indo para um lugar, mas ele pensou, não, eu estou indo, mas eu vou ir lá buscar o meu servo, tem um servo lá que precisa de mim. Porque Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente.
e ele pode ter muitos a ajudar, mas ele não vai esquecer de ti. Ele tinha outra obrigação. Ele tinha a obrigação, porque Jesus sabia que mais além ele ia ter que curar muitas mais pessoas que iam passar muitas coisas, mas ele tinha uma obrigação com aquele servo. E quando Deus tem uma obrigação com um servo, ele pode estar indo para qualquer lugar ou fazendo qualquer coisa, mas ele para tudo para te atender no momento que ele precisa fazer. Mas veja bem, é no momento dele, não é no momento nosso. Porque no meu entendimento, no meu pensamento, eu penso que no momento que ele estava indo para o mar, ele deve ter dito para os discípulos: vamos lá para o mar, por exemplo, para entrar no barco e ir até lá não sei o quê, porque nós temos uma obrigação. Ele não falou a obrigação, mas ele disse que ia até o mar. E quando ele estava indo até o mar, eu entendo que ele estava passando e que ele parou para atender aquele servo que ele já sabia. É uma coisa que ele não precisa dizer para ti que ele vai fazer, ele não precisa dizer pro teu irmão que ele vai fazer, ele só simplesmente para e faz. E eu imagino, né, na minha cabeça, que eu sou muito de imaginar, eu imagino que quando ele parou, muitos discípulos ou muitos que iam seguindo ele deviam dizer assim: não, mas a gente não estava indo para o mar, deve ter ficado um murmúrio naquele momento. Mas Senhor, por que tu tá falando com o publicano? Mas Senhor, ele cobrou para te entrar na cidade, agora mesmo a gente deu dinheiro para... Como que tu vai falar com ele? Senhor, por que tu vai dar atenção para ele, Senhor? Senhor, deve ter ficado um murmúrio, muitas perguntas, mas o Senhor, ele nem parou, nem perguntou, nem nada, nem deu atenção. Ele simplesmente disse, a palavra diz que ele simplesmente falou, né? Simplesmente ele parou e disse, aleluia a Deus, simplesmente ele disse: segue-me. Ele olhou para este homem e disse: segue-me. E então, levantando-se, o seguiu. Eu entendo que esse homem estava parado lá, cobrando, fazendo a obrigação dele, e ele era contratado do governo tal, que ainda estava escutando muitos murmurinhos na época sobre a passeata de Jesus, sobre a passeata, sobre tudo que Jesus vinha fazendo, e ele já não estava muito, mas ele tinha que estar na obrigação dele. Mas quando Jesus chegou lá e ele viu a autoridade, ele viu todo aquele montaréu de gente na volta, ele olhou, ele não se perguntou, ele não questionou, ele simplesmente levantou e seguiu a Jesus. Ele simplesmente foi. E em nenhuma passagem vai ser diferente, porque em Mateus diz também, Jesus disse: segue-me, e ele levantou-se e o seguiu. E em Lucas vai dizer a mesma coisa também. Não vai dizer o contrário disso não, irmãos. Vai dizer, e eu vou ler para vocês, para mostrar para vocês que a palavra todo mundo viu do mesmo jeito. Porque como eu disse, para saber se a pessoa é o que é bom que tu pergunte para mais de um. E Lucas fala ainda melhor, porque Lucas ainda, ele dá uma explicação que ele deve ter se surpreendido mais ainda do que eu e você, porque a forma que ele falou foi mais detalhada ainda. E disse, né? E sentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus disse: segue-me. E ele deixando tudo, veja bem. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Como eu disse, eu achei lindo o que Lucas disse, porque, como eu disse para vocês, irmãos, ele era um publicano, mas não significa, a palavra não diz nada mais. E quando não diz, é melhor ainda, que a gente pode imaginar. Quando diz ali que ele deixou tudo, eu entendo que ele tinha mulher, filho, tinha serva, porque ele tinha talvez ele tinha um poder maiorzinho ali no governo, porque ele era um cobrador.
talvez assim, ao meu entendimento, se ele trabalhasse num mercado, por exemplo, ele seria o gerente do mercado, ou ele seria um carguinho maior, né? Ele teria uma responsabilidade ali. As pessoas não gostavam dele, porque geralmente ninguém gosta do gerente do mercado, porque o gerente do mercado é aquele que tem que botar ordem nas coisas, é aquele que tem que dizer para a caixa operadora: tu tá errada, porque se ele não cobra aquele erro, ele é demitido. Se ele não cobra aquele erro, ele é advertido pelo dono do mercado. A responsabilidade dele é grande. E aí, quando ele diz ali, deixando tudo, ele deixou tudo mesmo, irmãos. Ele deixou tudo. Ele deixou o emprego dele, deixou a família dele, deixou ali, largou as moedas, largou tudo, dinheiro, largou tudo que ele estava fazendo e foi sem perguntar. E aí que tá o nosso erro, irmãos. Agora eu vou puxar para nós. Eu vou entrar na mensagem. Irmãos, Deus tem um propósito com nós, e quando Deus tem um propósito com nós, Ele para o seu caminho, Ele para a caminhada de muitos para nos alcançar, Ele para as obrigações de todos para nos alcançar. Ele move montanhas, Ele move céus por nós, Ele move tudo, Ele abre mar, Ele faz tudo, Ele abre porta, Ele fecha porta, Ele cura enfermidade, Ele levanta, irmãos, Ele faz tudo por nós, irmãos. Mas para Deus fazer, aí que tá o mistério. Essa palavra só entende quem tem dom de sabedoria espiritual, irmãos. Para Deus fazer, você tem que ser que nem Levi. Você tem que levantar e deixar tudo para Deus fazer. Deus não faz nada para aquele que não tem compromisso. Deus não faz nada com aquele que não quer que quer abdicar, aquele que não quer deixar não, mas eu não vou deixar de amar o meu marido. Eu não vou deixar de ficar com o meu marido num domingo para ir na igreja. Eu não vou deixar de ir eu não vou deixar de ir no Batatão com o meu marido para ir na igreja hoje. Eu já fui semana passada, eu fui segunda, eu fui terça, por que eu vou ter que ir hoje também? Hoje eu posso deixar de ir na igreja para ir comer com meu marido, é aniversário dele, né? É aniversário do meu marido, por que eu vou no círculo de oração? Ai, mas o meu filho tá de aniversário. Ai, a minha mãe veio lá de não sei de outro país pra vir ficar comigo. Daí justo hoje que ela vem ficar comigo, eu vou ir no culto. Eu posso faltar o culto hoje, né, pra receber a minha mãe? Não, irmão. Tu tem que deixar tudo, irmão. A palavra diz, tu tem que deixar tudo. É a palavra que diz, irmão, não é eu que tô dizendo. Não quer fazer? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe, Deus faça. Que Deus tenha misericórdia, né? Deus tenha misericórdia, irmãos. Porque muitas vezes eu deixei de ir na igreja porque recebi visita. Muitas vezes eu recebi visita e daí deixei de ir para a igreja. Muitas vezes eu tava cansado, deixei de ir na igreja. Muitas vezes eu tava braba com meu esposo dentro de casa, daí eu tava braba e já não ia na igreja. E a gente faz, irmãos. E essa palavra, a palavra ela corta, a palavra machuca, mas a palavra liberta. E é quando ela dói que ela liberta, irmãos. E ela dói em mim porque muitas vezes eu fiz mesmo. Eu fiz, irmãos. E aí é o que eu quero falar pra vocês, irmão. Este homem, ele era eu imagino, né? Eu queria me colocar no lugar dele. Eu tentei um pouco, desde manhã eu tô, né, em espírito ali pra tentar me colocar no coração, na posição deste homem. Porque ele deixou tudo pra seguir Jesus no meio daquele povo que não gostava dele. E aí eu penso assim, ó, que afronta, né? Que o que ele enfrentou, um momento que ele teve que largar tudo para deixar, porque daí ele foi indo ali, e quando ele foi indo ali com o povo deve ter ficaram falando um monte dele, aqueles murmurinhos que nem tem na igreja. Mas aquele ali semana passada tava usando droga, semana passada tava fumando, ali a semana passada tava fazendo isso, agora tá na igreja ali, ó, aleluia, sabe? Aquela desconfiança. E muitas vezes tem pessoas do nosso lado que vai tentar o inimigo ele vai usar
vai usar as pessoas que nos conhecem, até as pessoas que não nos conhecem muitas vezes, para tentar derrubar o nosso ministério que Deus tem com a gente. É assim que ele trabalha, é assim que ele faz. Mas ele não olhou para o lado, ele não questionou, ele não pensou em quem ia ferir, ele não pensou em nada, ele simplesmente seguiu a Jesus. E o mais lindo aqui que eu tenho para falar para vocês, que já vai indo, eu queria chegar em mais outra parte, mas eu não quero fadigar os irmãos. E o mais lindo dessa parte aqui da palavra é essa palavra que diz, irmãos, que ele continuou ali, ele seguiu Jesus e depois ele foi um discípulo de Jesus, como muitos ali, mas eu fico pensando a hipocrisia dos irmãos que estavam ali no meio e julgando ele sem olhar para trás, porque geralmente tem, né, o irmão que ele te julga sem olhar para o que ele fez. Ele acha que só ele é santo. Ah, não, porque eu tô há 2 anos na igreja, eu sou mais santa que ele. Só que não é, irmãos, não é. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer assim, ó, porque antes de tu julgar, apontar o dedo pro teu irmão, tu tem que lembrar de onde Jesus passou e te levou também. E eu penso que esse homem devia olhar e pensar assim, eu já tô aqui, todo mundo já fala mal de mim, todo mundo já não gosta de mim de meu jeito, eu tô aqui fazendo meu dever e eles não estão gostando de mim. Pelo menos eu vou seguir um Deus que pode tudo, que faz milagre, porque ele já tava na entrada e na saída da cidade. Então ele devia ficar ali, todo mundo que recebia milagres entrava na igreja cochichando, aquele falatório, ele escutava, como eu disse, né? Porque tudo que chega, tudo que sai, ele tava ali na entrada, na entrada, ele sabia o que entrava, o que saía. E até os murmurinhos que falava de Jesus, então ele já sabia, quando o homem chegou lá nele, ele já sabia que aquele era Jesus e que ele queria seguir aquele Deus, aquele Jesus que fazia milagre, aquele Jesus que era poderoso. E aí a Bíblia fala que depois disso, né, depois que se passou esse episódio, ele foi para casa e fez um banquete para Jesus, na casa dele, e todo mundo foi junto, né? E daí ali junto com ele tinha outras pessoas, tinha outros pecadores, tinha fariseus e pecadores, tal. E os fariseus, eles achavam que eles eram bonzão, porque eles eram da igreja e tal, por exemplo, né? Eles eram os crentes de hoje, os crentes que estão dentro da igreja, e eles acham que porque eles olham, eles levantam, sapateiam, eles gritam, é aleluia, gira no manto, ele é cheio do Espírito Santo e ele esquece da língua que muito fala. E aí a palavra diz também, né, que eu até deixei aqui sobre isso, que a palavra diz sobre o fariseu e sobre o publicano, a diferença dos dois. E eu pesquisei para saber, para entender um pouco, tá? Porque eu creio que muitos fariseus seguiam ele achando que eram os reis da cocada preta. E é o meu linguajar, daí por isso que eu falo isso. E aí eu pesquisei, eu entendi que o fariseu, ele se vangloria de tudo que faz, né? E a palavra mesmo, ela fala aqui em Lucas 18, a partir do 9 aqui, que Deus fala a parábola sobre dos 2 homens, né? Que 2 homens subiram ao templo, né? Um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu ele orou em pé. E aí, só para resumir, ele orou e falou assim, que bom que eu não sou pecador, que como esses daí que ficam cobrando, sabe? Como esses daí que fazem isso, aquilo, aquele outro, sabe? O crente. Ai, que bom que Jesus, eu sou aquela que ora, que não sou aquela que fala nome, que eu não sou aquela que anda de saia curta, que eu não sou aquela que anda de bunda aparecendo, que eu não sou aquela que fuma quando vira. E aí tu tá pecando e tá te achando santo, porque tá orando, falando pra Deus, ai Deus, porque eu levei não sei quem fulaninho pra igreja, vai contar testemunho, eu acho lindo. Não, testemunho eu acho lindo.
Só que eu acho assim, hipocrisia tu chegar e falar das coisas assim, por exemplo, ai, porque fui eu que fiz isso e isso e isso, e a fulaninha cresceu, contar o testemunho da pessoa. Eu acho que quando tu faz alguma coisa boa pra alguém, se a pessoa se sentiu edificada com aquilo ali, a pessoa tem que chegar e contar aquele testemunho, tem que dizer assim, olha, eu glorifico a Deus pela aquela vida daquela irmã, aquela vida daquele irmão que me ajudou, que me deu uma cesta básica, que fez isso, aquele outro. Não adianta tu pegar e dar pra irmã e no outro dia tu ir lá contar o testemunho, queria agradecer, né, porque aquele dia, daí vai contar um testemunho, daí já aproveita e fala assim, né, irmã, porque daí Deus, aquele dia, quando eu levei a cesta básica lá pra ti, né, foi uma bênção, né, e eu glorifico a Deus porque Deus tem me abençoado, que daí eu posso levar a cesta básica pra irmã, não sei o que, isso eu já não concordo, mas amém, Deus sabe de todas as coisas, eu não tô aqui pra julgar nem nada, eu não sou juiz. Mas daí eu entendo que o fariseu era esse, né? Que apontava, ficava aquele ali orando, apontando o dedo dos outros. E o publicano não. O publicano, ele levantou os olhos ao céu e batia no peito, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Então, o publicano é aquele que se prostra diante de Deus em oração, um coração humilde, se humilhando, confiante na diligência que Deus dá para ele. Foi o que o publicano Levi, né, o Mateus, né, para uns Mateus e para outro Levi, fez. Ele se prostrou, ele pegou simplesmente e foi acreditando na direção que Deus estava dando para ele. Se Deus disse para ele, segue, ele foi lá e seguiu. E Deus fala que daí Jesus, né, daí quando ele chegou lá na casa de Mateus, né, ou de Levi, depende de quem quiser chamar de Levi e Mateus. Quando ele chegou lá na casa de Mateus, ele pegou e tava lá os fariseus, daí perguntaram pra ele, né? Os fariseus perguntaram pra ele, por que tu tá comendo com esses pecadores, esses publicanos, né? Esses caras aí, por que essa gente pecadora, essa prostituta, né? Esse daí que fuma maconha, por quê? Aí Jesus pegou e foi lá e falou, né? Porque eu não vim, que daí quem precisa de... Ele falou assim, peraí, né? Pra mim, falou assim, não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Porque é real, irmãos. Muitos não entendem, não tem esse entendimento. Por que o pastor vai lá visitar a boca de tráfico? Por que o pastor tá lá na casa dos drogados? Por que o pastor dá chance para aquela irmã que já desviou 10 mil vezes? Por que, irmãos? Porque a palavra diz, irmão, não julga. Não julga porque tu não tá julgando o pastor, tá julgando a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então a gente tem que somente orar pelos enfermos. A gente tem que olhar pelos enfermos. O irmão que tá são, amém, glória a Deus, que bom, Deus vai te arrebatar, irmão, glória a Deus. Mas se a gente tá na terra ainda, é porque algum defeito a gente tem, Deus tá trabalhando. Então vamos começar a olhar, né, irmãos? Então é isso que eu queria falar pra vocês, irmãos. Queria falar da vida desse homem. Queria falar pra vocês que esse homem foi um homem que foi muito condenado, um homem que ele foi condenado, um homem que até hoje eles são condenados, porque eles cobravam, mas era obrigação deles, irmão. Mas eles tinham um coração puro, e muitas vezes Deus não vai olhar para o que tu faz, para o que tu trabalha. Tu pode trabalhar de traficante, vendendo droga, mas se tu ter um amor profundo por Deus, de Deus dizer assim, vem, me segue, tu largar as drogas, e eu creio que Deus vai brandar, assim como Deus brandou na vida deste varão, entendeu? Eu creio que se tu tiver um coração de se prostrar para Deus, de largar tudo que tu tá fazendo para seguir a Jesus, Deus vai te recompensar, Deus vai fazer algo novo, assim como fez na minha vida. Muitos me julgaram, muitos até da minha família, muitos irmãos meus, né, falaram muitas vezes, Amanda não tem jeito, muitas vezes até o meu pai já professou isso pra muitas pessoas, Amanda não tem mais jeito, a Amandinha não tem mais jeito, e várias vezes já escutei. E olha, o meu pai é o homem que eu mais amo na minha vida. Mais amo, assim, eu mais amo de verdade. Só que muitas vezes, realmente, ele falou, Amandinha não tem mais jeito. Muitas vezes,
todo mundo falou, Amanda não tem mais jeito, Amanda não tem mais jeito, Amanda está perdida, Amanda já era, Amanda não tem condição, Amanda não volta mais, Amanda não sai mais dessa. E olha onde Deus me colocou hoje, porque eu larguei tudo, irmãos, eu larguei tudo para servir a Deus, eu larguei a minha vaidade, eu larguei os meus erros, os meus defeitos, que eu não vou ficar apontando aqui para as pessoas não começarem a achar, não, mas eu tenho esse defeito, esse... Não, tu não tem defeito, irmão, é que eu comigo com Deus, isso é uma coisa que a gente trabalha, eu e Deus, depois que tu te converte, Deus vai trabalhando em algumas coisas, Ele vai te lapidando, e daí Ele vai começando te dando entendimento espiritual para algumas coisas, e Deus trabalhou em mim. Mas eu tive que abrir o meu coração primeiramente, antes de Deus fazer qualquer coisa, eu tive que simplesmente, Jesus falou pra mim, segue-me, e eu fui, porque das outras vezes, muitas vezes eu fui, e Deus falou, segue-me, e eu fui seguir, aonde eu via que não tava legal, eu pegava de seguir de novo, não, mas melhor eu ficar, e daí era onde acontecia tudo de errado de novo, entendeu? Quando eu tava indo, prosseguindo, acontecia tudo de errado, e este homem, ele poderia pensar assim, ele pensou, eu acho, talvez, eu me identifiquei, porque talvez ele pensou a mesma coisa que eu, porque muitas pessoas me julgaram, muitas pessoas não gostavam de mim pelas coisas que eu fazia, muitas pessoas me julgam até hoje, mas eu me identifico com ele, porque ele preferiu sofrer ao lado de Deus, sofrendo acusações, murmurinhos, porque até quando depois que a gente tá na igreja, vai ter muitos irmãos que vai falar mal de ti, porque daí é até os irmãos. Mas vai ter muitos irmãos falando mal de ti, muitas pessoas do teu centro falando mal de ti. Mas daí a gente prefere estar assim, só que da presença de Deus. E é assim que a gente tem que ser, irmãos. Estando numa boa, numa ruim, a gente tem que estar na presença de Deus, tem que estar com Jesus, irmãos. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu vim aqui pregar pra vocês, dizer pra vocês que viver o evangelho é fácil, é mil maravilhas, que a gente não sente dor, a gente não sente aflição, a gente tá mentindo, eu estaria mentindo pra vocês. Mas eu escolho passar todos os meus problemas com um Deus de milagres, um Deus que a partir do momento que Ele quiser largar tudo para resolver os meus problemas, eu sei que Ele vai fazer e a minha vida vai ser outra. Eu creio que vai ser no momento dele, mas a gente não pode esquecer também, irmãos. Deus podia ter, Jesus, ele já tinha entrado por aquela cidade talvez umas 10 vezes e passado e visto aquele publicano umas 10 vezes, mas ele teve um momento para ir lá, entendeu? Não é na hora que a gente quer, não é na hora que a gente pede, mas é na hora do Senhor Jesus. A gente tem que entender que o tempo é de Deus, não é nosso. Amém, irmãos? Queria deixar com vocês, não quero fadigar os irmãos, é só para edificar a vida de vocês. Eu espero que vocês vejam esse vídeo, né? Quem puder estar compartilhando o vídeo, quem puder estar compartilhando as redes sociais, eu vou deixar o link na descrição das redes sociais. A gente está com um projeto. Queria falar desse projeto. No dia 24 de dezembro, a gente vai estar entregando 50 viandas com galinha assada, arroz, maionese e farofa temperada para os moradores de rua e algumas pessoas que Deus colocar no nosso coração. Quem puder estar ajudando nessa obra, fazer essa obra, quem puder estar doando, não sei, até mesmo se quiser doar embalagem para nós, que a gente vai precisar. Amém, irmãos? Quem tiver querendo doar, a gente tá fazendo um brechózinho online hoje, às 16 horas, a gente vai estar fazendo um brechózinho online às 16 horas lá no Facebook, no Instagram. Às 16 horas a gente vai estar fazendo. Para quem quiser, né, tá compartilhando deste brechó, não sei quem é que vai estar. Quem quiser estar olhando, quem quiser estar lá comprando, lá ajudando, esse brechó é para quê? Para quê? Eu vou explicar. Para ajudar a arrecadar dinheiro para fazer essa janta, irmãos, que não vai sair barato. E então a gente tem que... Eu peguei, arrumei umas roupinhas para vender a 2, 5, 10, 15, o máximo 20, se eu não me engano, para poder arrecadar para fazer essa obra. Amém, amados? Quem puder estar ajudando nessa obra, doando, eu vou deixar aqui os números de contato, vou deixar as páginas lá do Face e tal, vou deixar lá todos o Instagram, o TikTok,
o Kawaii lá, a gente vai estar fazendo sempre vídeos, sempre que eu puder eu vou poder estar compartilhando com vocês os vídeos, viu, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês, curte, compartilha, comenta, bota o sininho, compartilha bastante, comenta ali o que vocês acham que pode melhorar para ajudar o canal, quem puder estar dando a sua opinião, né, sobre essa palavra, eu creio que Deus vai brandar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, bom feriado para quem tiver de feriado. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que a graça fique com vocês, irmãos amados. Amém?